Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, da Alta Fidelidade. Ao meu lado, Humberto Gessinger, a entrevista mais pedida do canal. A gente vai fazer 5 anos daqui a pouco e Caraca, finalmente que bom, conseguimos que bater um bom. papo com o Humberto Gessinger. É um canal de beleza? Humberto, vou começar aqui mostrando seu disco. Hum, Não vejo a hora. Foram 6 anos para gravar um disco cheio de uhum, inéditos, apesar de você ter gravado é, alguns singles, né? uhum, Inclusive o filme de guerra Canções de Amor, você gravou músicas uhum. em versões novas. E por que essa demora? Aham. Você achava que de repente não valia mais a pena você gravar um disco cheio por causa da era do streaming? Não, eu fui criado por LPs, né? Era a clássica dos LPs, que começa mais ou menos em 68, com Sgt. Peppers, e o álbum vira uma coisa, vira um módulo de produção musical. Eu nasci em 63, mas enfim, eu via que os anos 70 dominado por álbuns, então para mim o módulo sempre vai ser os álbuns. Mas com o tempo, cara, eu aprendi a ser um pouco mais paciente para sacar quando aquelas canções podem compor um álbum ou quando elas pedem para sair sozinhas, assim, né? Então, nesse período de 6 anos, eu lancei músicas em pacotes de 2, em 3, 4 canções. Reinventei a coisa do compacto duplo, né, que é um pequeno vinil. E então, por isso, por esperar assim que as músicas de fato compusessem um álbum, e pelo fato também que depois de 35 anos, se eu não quiser ficar me repetindo, eu tenho que ser um pouco mais rigoroso quanto à minha produção, né? Porque eu não estou muito interessado em escrever o que eu já escrevi, né? Isso reduz um pouco o espectro de coisas que eu posso lançar. Então, acho que isso tem a ver com a demora. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa mais frequente, assim, esse tempo mais espaçado entre álbuns. E outra coisa também é o seguinte, eu não acho mais que o disco seja o tique e taque do metrônomo que leva uma carreira hoje em dia, né? Quer dizer, o meu trabalho é dividido, tem o compositor, tem o cara que canta, o cara que toca, o cara que inventa os arranjos, o cara que desenha a capa, né? E quem mais se privilegia de um disco, de fato, é o compositor, né? Porque para o músico a estrada cumpre dá a mesma satisfação, né? E acho que hoje em dia o disco está mais ao mesmo nível da turnê os rearranjos, rearranjar canções para mim dá quase o mesmo prazer de compor outras canções, entendeu? Então acho que é um estado mental diferente do que eu tinha anos passados. E esse novo disco, eu senti, tive a sensação que é um disco mais calmo, mais acústico. Você dividiu, colocou Aham, músicas acústicas e músicas mais elétricas, aham, mas até as músicas elétricas eu senti elas entendo. um pouco mais calmas, uma vibe mais tranquila. E você, por exemplo, o último show seu que eu assisti, o penúltimo, você fazia um set acústico e Aham, depois o elétrico. Aí você revisitou algumas canções do disco Filmes de Guerra, aham. Canções de Amor, que também foi um disco acústico dos Sim, sim. Engenheiros, gravado aqui no Rio, na Sala Gravar Cine lançado Cine Meirelles. Eu Meirelles, é. estava lá, Ah, que inclusive. legal. Está E bem conservado, cara. Não pode se dizer o mesmo da minha pessoa, mas está bem. você também. Tu era um bebezinho que estava no canto, né? Fui no Alívio Imediato também, na Ah, que gravação do legal. Alívio Pô, Imediato. está bem conservado mesmo. E o Humberto agora ficou mais calmo, mais Cara, eu acústico. gostaria de ser mais calmo que sou. Eu tô mais calmo, mas eu acho que tem muito a me acalmar. Mas eu acho que essa noção, sabe, geralmente as pessoas têm uma noção mais verdadeira sobre o teu trabalho do que tu mesmo quando tu lança, porque é difícil a gente enxergar, né? Mas eu acho que tem uma questão, como tu falou, tem 2 trios no disco, o trio acústico e o trio power trio, né? Muita gente acha que não tem tanta distância entre os dois, mas eu acho que se deve ao fato de uma decisão que eu tomei de não fazer overdubs, né? De gravar sem gravar 2 guitarras, sem gravar só o que a gente poderia fazer ao vivo, com exceção de alguns vocais que eu dou break na estrada, quem está tocando comigo pode fazer. Mas isso talvez tenha aproximado os 2 trios, quer dizer, porque o som de trio, mesmo trio pesado com guitarra, não é aquele som de parede de som, né? A gente pesquisou muito o lance da guitarra limpa também. Então talvez o que tenha acontecido, eu tenha me aproximado mais das duas sonoridades, então a sutileza entre as duas, e para quem ouve mais, recebe o disco inteiro, assim, talvez fique na expectativa de que o power fosse mais power e que o acústico fosse mais acústico, né? Eu acho isso, mas foi uma coisa que me guiou, 2 coisas que me guiaram, né? Coisa de 2 trios e de não fazer overdubs. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma pretensa liberdade, assim, parece que a gente pode fazer tudo. Se quiser, lança
o disco pode ter 4 horas, pode ter 4 minutos, porque não tem mais um compromisso físico de tu lançar aqueles 40 minutos que cabiam no vinil, né? E mesmo na tua carreira, tu pode falar direto com o teu público, mas eu acho que quanto mais essa liberdade tu tem, mais tu te impõe uma certa curadoria do teu próprio trabalho, no sentido de se limitar, né? Não, o meu interesse nesse disco é trabalhar assim, para se focar um pouco, porque tá tudo tão desfocado que eu acho que passou a ter importância o foco no trabalho do artista. Já não são mais aqueles tempos que, quanto mais aberto e diverso, mais legal. O mundo já está assim, já está uma coxa de retalhos, né? Anos atrás, quer dizer, era legal, o meu trabalho é uma coxa de retalhos. Cara, agora o mundo é literalmente uma coxa de retalhos. Então eu acho que ganha força o artista que consegue, é trabalhoso, cara, consegue se limitar, porque às vezes tu tem que te olhar no espelho e dizer, não, cara, isso aqui não é para mim, quer dizer, porque é diferente. O som que teu ídolo faz do teu é necessariamente diferente, né? A gente tem que se focar mais nisso também. Então eu acho que essa coisa da simplicidade do trio talvez tenha aproximado a sonoridade do acústico do Power mais do que as pessoas esperariam. É que quando eu fiz a resenha no canal, os fãs de um modo geral, bem geral mesmo, elogiaram, gostaram muito do disco. Nossa, eu sou um caso raro que eu tenho muitos fãs, mas os fãs nunca gostam do meu trabalho, mas eles demoram 6 anos para... Mas enfim, eu gosto eu acho que eu criei isso assim nos fãs, essa coisa de um pensamento crítico, assim, né? O próprio Engenheiros do Havaí era muito autoirônico mas é legal, mas às vezes dá um certo cansaço, assim, porque tu sabe que daqui 6 anos falamos de novo, né? E eu acho que não tem no fã, não tem essa noção de que cada disco é um tijolo num muro que tu está construindo, ou melhor do que muro, numa ponte que tu está construindo, né? Então, eu sei, eu sou assim como fã também, eu sou conservador. Quando sai um disco dos meus ídolos, eu vou sempre procurar uma coisa parecida com o que eu já ouvi. E também demora um pouco, eu acho que é natural, assim. Mas eu tento... Uma coisa que desde sempre eu fiz, mesmo antes do mundo digital, assim, eu tento não acompanhar muito o que falam a meu respeito, eu não leio... E não é por arrogância, muita gente diz, tu te acha... Não me acha acima de nada. É que eu acho que a gente corre o risco assim de se influenciar por coisas que na verdade não são tão importantes para aquelas pessoas que falaram isso, né? Eu não sei se é porque eu tenho autoestima baixa, mas assim eu acho que a minha obrigação é não ser muito inteligente, esperto em relação ao meu próprio trabalho, né? E essas mídias digitais hoje te oferecem um pouco isso, de saber o que as pessoas estão pensando, mas eu não sei se é bom para o artista se conectar. Eu acho que é um risco de conectar mais com o mundo exterior do que com o mundo interior, entendeu? Talvez seja um papo de hippie velho, mas eu realmente acho isso, assim. Então eu sou pouco ignorante a respeito da biografia que o Alexandre Luquez escreveu sobre ele. Até hoje eu não li, assim, mas que absurdo. Tu tanto não gosta? Não é que eu não gosto do cara, eu achei o cara legal pra caramba, mas é que eu não vejo que eu possa ganhar. Cara, se eu não me conheço agora, cara, não vai ser lendo uma biografia do meu trabalho que eu vou me conhecer. Mas aí teve fã também que reclamou, falou... Nossa, o Humberto está muito acústico, tem muita influência, a música até gaúcha mesmo, sim, né? sim. No disco. E porque eu sinto assim, desde aquele show dos dois trios, né? Começava, tinha sanfona, tudo. Isso é uma necessidade recente sua de ir mais para música gaúcha? Porque, assim, você sempre esteve atento, lógico. Sim. O 10 Mil Destinos, você faz uma versão, acho que é Toda Forma de Poder, que tem aquela pegada. Mas agora eu sinto, assim, escutando faixas, por exemplo, como Bem Afim, eu imagino que eu poderia estar na Serra Gaúcha, lá tomando um chimarrão com cobertor. Desde o Longe Mais Capitais, né, tinha essa questão de falar da região, e eu me lembro que era um diferencial nosso, assim, nos 80, de usar violões e tal, que hoje em dia parece uma obviedade, mas era a agenda do rock era guitarra, se afastar um pouco da MPB isso sempre teve no meu trabalho. Eu acho que não aumentou esse interesse, certamente não aumentou. O que aumentou é um pouco de jogar um pouco de luz nisso, que sempre teve no meu trabalho. Eu acho que a gaita, ela é muito forte nesse sentido. Eu acho que ela dá, mais do que a coisa harmônica e a coisa melódica, assim, eu acho que a gaita dá essa impressão também. Mas eu tenho certeza que isso também vai se diluir no meu trabalho ao longo do tempo, e as pessoas não vão achar um disco tão radicalmente regional daqui a um tempo, né? Mas é uma coisa que me interessa. Eu fico meio assim, eu sou meio claustrofóbico, me dá uma certa agonia quando, de um dia para o outro, o Ocidente inteiro acorda tocando o ukulele, entendeu?
por que esse pessoal não tocava o ukulele na terça? Todo o Ocidente começou a tocar na quarta, assim. Por coincidência, o Paul McCartney apareceu e o Eddie Vedder também. Eu fico meio assim, por que esse pessoal não estava tocando viola caipira, por exemplo, entendeu, cara? Tem uma cena forte de música folk no Brasil agora. Cara, viola caipira é um instrumento riquíssimo aqui do nosso lado. Eu fico meio assim, claustrofóbico com essas ondas, assim, que eu acho que enriquece botar uma sanfona, uma gaita, como nós chamamos, porque se fosse um ukulele, cara, ninguém veicularia com regionalismo americano, sim, entendeu? Uhum. Então é meio que um pensamento vira-lata pra caramba, né? Essa coisa, assim. E eu acho que tem esses dois lados, querer reforçar que eu sou daqui, mas eu não acho que também seja uma coisa que seja na frente no meu trabalho. Talvez para aquele fã que é mais focado em detalhes, assim, não acho que seja o Insular, talvez fosse, porque é um disco com muitos convidados, que aí eu fiz questão que fossem regionais, mas nesse disco eu não sei, eu estou ainda na quarentena do disco, eu não sei muito bem como ele soa, mas eu vou sacar, talvez seja mais uma impressão dada pela sanfona mesmo, do que uma força muito grande para... Porque na hora de compor as músicas isso não passou pela minha cabeça. E em duas das músicas acústicas, Fetiche Estranho, Estranho Fetiche, meu parceiro é o Nando Peters, que não tem nenhuma vinculação com o mundo regional. Mas enfim, é bom, é uma boa questão essa, de ver de fato que espaço ocupa isso no meu trabalho. E você escuta seus discos? Escuto assim, logo que sai eu fico um tempão sem ouvir. Em espaço público eu nunca ouço, assim, eu me lembro que a primeira vez que em 86, cara, eu estava numa loja experimentando uma calça, e aí tô lá no não sei como chama o lugar onde fica com uma cortininha, trocando a calça, olhando no espelho, e começou a tocar, Telefone de Poder, tava tocando no rádio, tá tocando, cara, me deu uma sensação tão ruim, assim, cara, eu tenho que sair daqui. Tirei as calças que eu estava experimentando, botei as minhas e saí. Tipo, eu não gosto muito de ouvir as minhas canções em rádio, assim, ficar virando dial para ver se toca a tua música. Isso não... E agora, tem momentos que eu me dá vontade de ouvir o disco inteiro. Assim, para entrar em contato novamente com aquela vibe que eu estava vivendo e até para avançar como um instrumentista. Isso é o meu foco principal e na coisa de mixar e da sonoridade, assim. Mas não é o tipo de audição assim, gosto, não gosto. É uma audição mais analítica, porque aquelas canções são dentro de mim. Eu conheço aquelas músicas, cara, desde antes delas serem uma frase, desde antes delas serem um acorde, conheço elas quando elas não é nenhuma ideia. Então, e tenho a noção firme de que aquela gravação do disco é uma gravação, poderia ter sido outra, meia hora depois, meia hora antes. Então não sou muito, as pessoas acham que eu sou perfeccionista, mas nesse sentido sou meio ao contrário, eu ouço, e se eu achar que está datado, que não está legal, não me grila muito, não. E as letras eu senti que falam muito sobre amadurecimento nesse disco. Talvez uma visão mais experiente da vida. Por exemplo, em Um Dia de Cada Vez você canta todos os dias, um de cada vez, a cada dia sua agonia, seus prazeres também. Missão também é uma letra que eu senti essa mesma vibração. E liricamente falando, qual a diferença do Humberto lá da Infinita Highway e do Humberto hoje? Tá, uma delas é que ele já escreveu Infinita Highway, né? Escreveu há algum tempo, ele continua gostando, mas ele não gostaria de escrever de novo. Outra delas é que eu sou mais burro hoje do que eu era, e nesse período eu emburreci bastante, e no sentido de... tenho mais dúvidas do que certezas, entendeu? E isso passa no meu trabalho, assim, e eu acho que é assim, ó, quem faz quadro tem muito essa noção de a que distância o cara vai ver o quadro, né? Eu acho que os discos que eu faço agora talvez sejam para ser vistos mais de perto, assim, porque as questões são um pouco mais sutis. E tem o lance do amadurecimento, mas eu não sei, falaram muito isso também no Insular, talvez seja uma coisa que tu vê um músico longevo, assim, tu já espera que ele fale sobre a passagem de tempo. Então, cada frase, cada passagem que ele faz por essa zona, assim, as pessoas já... certamente tem isso, não sei se é dominante, assim. Tem essa coisa do nome, né, Não Vejo a Hora, que é um desabafo, mas um desabafo esperançoso, né. Tem aquela expressão americana que a hora mais escura é logo antes de amanhecer, né, que é aquela esperança de que o dia nasce, assim. E ao mesmo tempo é uma frase que linearmente é meio nonsense, não vejo a hora. Como assim não vê a hora, né? Se tu analisar ela que nenhum algoritmo analisaria, e ela pinta em duas canções, escolhi ela por causa disso. Assim, essa sensação eu acho que tem várias canções de Não Vejo a Hora, é um desabafo esperançoso e que tu não sabe muito bem o que tu está esperando, mas tu tem a sensação que a gente está prestes a virar uma curva, né? E você... quanto tempo de gravação desse disco? Foi bem rápido. Eu acho que eu costumo matar a charada em 6 semanas, porque
quando eu comecei assim, em Porto Alegre, os estúdios lá eram muito caros, pelo menos para nós, assim, e não eram muito aperfeiçoados tecnologicamente, imagina, né? Porto Alegre, em 80 e pouco. Então, o estúdio para mim sempre foi uma hora de registrar, assim, como tu vai no Lambi Lam bater uma foto. Nunca encarei o estúdio como um instrumento de criação, como muitos músicos usam, que eu acho interessante também, mas nunca fez parte disso, assim. Quando começou a tecnologia digital, eu até acompanhei um pouco os primeiros passos, estava entrando nessa, mas eu senti que aquilo atiçava uma parte do meu cérebro que não é necessariamente a que eu devo ter em frente, assim, né? Que é um pensamento mais analítico, assim. Então eu sou super rápido no estúdio, e nesse principalmente, porque como é um disco sem overdubs, assim, a gente ensaiou mais do que costuma ensaiar, mas no estúdio foi bem rápido, porque geralmente as melhores performances são as primeiras, né? Onde tu ainda tem uma certa insegurança, e depois a música para amadurecer, ela vai demorar um ano e meio, assim. Então eu acho que é ou na primeira semana ou depois de um ano, entendeu? A canção tem uma forma legal, assim. Então foi bem rápido e até desse disco foi mixado aqui no Rio, e pela primeira vez eu fiz questão de não participar, assim, porque geralmente eu mixo junto e tal. E tava afim de alguém com ouvido fresco, assim. E não é um disco muito fácil de mixar, porque tem essa coisa, a maneira como eu estou tocando baixo de 6 cordas, né? Eu uso 4 cordas de um baixo normal, standard, e 2 cordas lá em cima, agudas, assim, de guitarra, que funciona quase como funciona uma double neck, que é baixo e guitarra, né? E é uma coisa que ninguém usa, assim, então... a gente descolou um técnico aqui muito legal que sacou essa ideia, e não é um disco assim para tu mixar por algoritmo, esse é um som de baixo, tem que criar um som de baixo, porque são frequências que não se pensa no baixo costumamente, né? E aí eu disse, não, eu prefiro ficar de fora para poder ouvir com o ouvido mais tranquilo, assim. Então foi além de curto, o período de gravação e mixagem foi muito tranquilo, assim, não, sabe, porque geralmente é um pouco tenso, porque tu produzindo e mixando, tem todas as dúvidas na tua cabeça, né? Eu me lembro quando a gente gravou o filme de Canção de Amor, tem uma música, Mapas do Acaso, que a letra diz, no mar, em Marte, em qualquer parte, estaremos sempre sob a mesma lua. Então a gente gravou ao vivo no Cecília Meirelles, ensaiamos um monte, tocamos 2 dias, aí eu devo ter ouvido 100 vezes cada versão para escolhi, mixei, eu ouvi 200 vezes mixando, fui na masterização, ouvi mais 300 vezes e tal. E quando o disco chegou em casa, só então, pronto, assim, dentro da caixinha, eu me dei conta que eu tinha errado uma palavra. Em vez de no mar, em Marte, eu cantei em mar, em Marte, que é um absurdo, não faz sentido. Para tu ver como, depois que tu interpreta a canção, assim, tu entra num modo mais produtor do que músico, tu acaba passando umas coisas assim, né, outro lado do teu cérebro, né. Isso eu evitei nesse disco, por isso que eu fiquei mais distante da mixagem, assim, para poder enxergar melhor. E para escrever essas músicas, era um conjunto de canções que você já tinha ou que você escreveu já pensando no disco? Eu tinha vários retalhos, como sempre tenho, assim, pedaços de canções, mas demorou muito dessa vez a noção de que elas deveriam fazer parte de um álbum, né, estarem juntas, assim. Geralmente essa noção pinta bem cedo para mim. Agora, talvez por eu ter experimentado com formatos menores, isso tenha demorado tanto. Mas uma vez que deu o clique, cara, foi bem rápido, assim, porque eu fico lá com as músicas semi-prontas, mas eu deixo um espaço nelas, assim, para quando pintar um disco eu fazer algumas adaptações para elas dialogarem entre si, né? Aí quando pintou a necessidade quando eu enxerguei o disco na minha frente, assim, foi rápido. Até eu tava passando uma temporada com a minha filha que mora em Estocolmo, e lá eu assisti King Crimson e Paul Simon em questão de poucos dias, assim. E foi como se tivesse tocado no Despertador, assim, 2 artistas super longevos, assim, muito diferentes no approach deles, assim, um mais mainstream, um show super ensaiado, o outro mais assim, quase que ignorando o público, né? Mas os dois com com o mesmo brilho no olho, assim. Eu saí do show do King Crimson, assim, se tivesse uma ponte que eu pudesse vir caminhando para Porto Alegre, entrar no estúdio lá, porque eles reforçaram aquelas coisas que tá dentro de ti, mas que às vezes tu esquece da conexão com a coisa da criação, e ali foi, depois que eu vi os shows, assim, eu costurei as coisas que faltavam nas canções e foi bem rapidinho. Então, apesar de ele, claro, no fundo do meu cérebro devia estar se formando há anos esse disco, mas assim, quando ele veio para a parte consciente do cérebro foi bem rapidinho, assim, aí cheguei em Porto Alegre gravando bem rápido. E a gente tá falando de discos antigos, né, de escutar, e você fez uma turnê que eu adorei, assisti vários shows dessa turnê, registrado em DVD no Ao Vivo pra Caramba, que você mandava a Revolta dos Dandies inteiro, né? Acredito que você tenha escutado muito disco para refazer. Ou não?
Não, eu ouvi algumas vezes a demo que eu fiz, que gravamos em Porto Alegre, só eu e o Carlos, o Pete já tinha saído, o Augusto não tinha entrado ainda, eu tocando guitarra e ele bateria, porque eu queria entrar em conexão com o embrião mesmo, né? Uhum. Porque aquele disco, cara, ele é fruto de um momento de transição, assim, eu tocava baixo há muito pouco tempo, o Augustinho tinha entrado na banda, então era um monte de coisas muito recentes, assim, e essa fragilidade, essa coisa meio sem instabilidade, eu acho que é muito importante pro disco, que eu sabia que eu não ia conseguir reconstruir essa instabilidade tocando com dois músicos de outra geração, super bem estudados, assim, e num ambiente mais seguro, com uma carreira já estabelecida. Então eu sabia que não, eu não vou conseguir fazer de contas que eu tenho 21 anos e que estou surpreso com o mundo à minha volta. Então eu ouvi as demos porque às vezes nas demos assim tem alguns fraseados diferentes que depois tu acaba esquecendo, né? E foi o que eu mostrei pro Rafa e pro Rota também, para eles ouvirem mais isso, porque eu acho que mesmo que eles não fossem fãs dos Engenheiros, não sei se são ou não, jamais diriam que não são, se não fosse, mas eu não que a coisa das que tocaram no rádio, tudo isso eu acho que já está meio no sistema, né, de todo mundo, mas me interessava voltar em conexão ali. Isso, claro, estou ouvindo o resultado final, não muda muita coisa, porque a gente fala aqui como se tivesse possibilidades de mudar várias coisas, mas tu tem limitação na maneira como tu toca, das canções que tu escreveu, da tua voz, do teu baixo, então acaba, no fim, assim, pro ouvido mais desatento, sendo muito parecido. Mas para mim tem coisas relevantes ali, que é a entrada da viola caipira, né, em Terra de Gigantes, a junção de terra com voz, eu acho sensacional, e fazer com que o piano bar seja uma parte de refrão de bolero também eu acho muito interessante. Isso é o que eu me referi antes, que hoje em dia rearranjar as canções assim, me dá... Eu acho tão novo quando compor canções novas, é por causa disso, assim, Infinita Highway até o fim, eu acho, cara, é muito legal, e é uma coisa que eu precisava de 30 anos, eu não podia ter feito a música assim, Infinita Highway até o fim, então é uma coisa que é como se o tempo estivesse fazendo parte da composição, quer dizer, como se os caras que ouvem os discos há 30 anos também estivessem no processo de criação. Isso eu acho muito interessante. As pessoas dizem, tu não te cansa 30 vezes? Não, cara, porque isso é completamente novo para mim. Tem um disco que fez 30 anos e colocasse as canções assim, uma jogando luz na outra. Então, acho que esse é o segredo do disco. Assim. E eu queria gravar uma coisa que não fosse assim, não remetesse a reproduzir as coisas igual ao disco, né? Porque eu acho que a minha forma de gravar não é a dos clássicos, assim, tipo... Tu vai tocar Bob Marley, vai tocar Beatles, cara, tu tem que encarar como se fosse música clássica, toca igualzinho, né? O meu trabalho não é assim, porque não tem essa mesma qualidade, transcendência, e porque eu saio do estúdio uma semana depois estou tocando diferente, é mais um approach de músico de jazz, assim, apesar de eu não ter nada a ver com o universo de jazz. Então, eu acho que a beleza desse disco está nisso, e também na inserção das músicas novas, e foi ali também que pintaram os dois trios, ali a semente de pensar, pô, eu acho que eu posso trabalhar com dois trios, um acústico e um power. E me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho desde quando eu assisti a estreia no Vivo Rio. Eu tinha acabado de assistir o U2, que fez algo parecido. Eles tocaram o Joshua Tree, que também é de 87. E o U2, ele tocou o disco na ordem. Sim. E eu fiquei... A minha curiosidade foi, será que vai tocar na ordem? E não tocou. Isso aí o que determinou é porque uma das coisas que mais me divertia na época de gravar esses discos era formar o lado A e o lado B. É a única coisa que eu tenho saudade, o lance do som, assim, eu acho que o som, cara, eu acho legal o som digital, não sou por isso, cara, porque, cara, pra tu ter um som analógico legal tem que ter um puta equipamento, teu disco pode ouvir uma vez o disco, a segunda vez não vai ser igual. Então, eu não sou por isso nisso, mas assim, cara, a possibilidade de tu ter dois programas, lado A e lado B, né, eu acho sensacional, lado papo, lado pop, não sei o quê. E tinha outro comprometimento, que era assim, tu colocava as músicas acústicas no fim, porque no fim do LP tem menos qualidade de som, porque os sulcos são mais estreitos, né? Então sempre são as músicas. E tu tinha, além disso, para que no cassete não ficasse muito diferente a duração de tempo, né? Porque senão quando tu virasse a fita, ficaria um tempão em branco. Tinha ainda esse comprometimento, assim, de a matemática dos números. Cara, eu achava fascinante montar os discos, né? Porque tinha um lado artístico e um lado funcional. E tinha abertura de um lado, abertura do lado. E eu não teria isso com esse disco, né? Que foi pensado para um DVD e foi pensado para um CD, né? Então acho que foi por isso que eu mudei a ordem e também porque teve essas coisas de puxar vozes para o lado de Terra de Gigantes. Então, por exemplo, as citações que tem no disco, que é um trecho de vozes, aparece depois em A Verdade é Ver Navios, né? Ou o riff de Revolta, assim, que no disco serve para juntar músicas que estão do outro lado. E tá do outro lado um disco
não é simplesmente estar a 2 cliques de distância. A distância de estar em 2 lados é tu te levantar da cadeira, pegar o disco e virar, é muito distante. Então, nesse disco eu peguei e juntei essas coisas, essas uniões que estavam apenas subentendidas no objeto físico, vinil. Agora nessa gravação eu deixei elas mais explícitas. E uma coisa que eu gosto nos seus shows, né, desde sempre, é que você atualiza algumas letras. Então eu queria te fazer umas perguntas aqui sobre atualizações de letras. A Juventude ainda é uma banda numa propaganda de refrigerantes ou você tem uma definição mais atualizada? Cara, essa frase, assim, o sumo dela, sem querer ficar muito profundo, é uma frase de uma canção só isso, mas ela falava sobre um pouco a mesma coisa que o Papa é Pop, não é falar sobre a igreja, é falar como as coisas no mundo da comunicação, da comunicação de massas, elas se diluem, é um liquidificador que... Então, nessa época, por exemplo, a agenda do rock and roll era ser antissistema, não sei o que, todo malandro. Cara, eu olhava para os caras e olhava, não, mas cara, eu não estou enxergando isso nos teus olhos, sabe? Essa tua jaqueta de couro, esses seus óculos escuros, esses alfinetes de punk, eu não vejo isso no teu dia a dia, era mais uma provocação sobre isso. E eu acho que a diferença é que, hoje em dia, quase tudo é uma propaganda de refrigerantes, mas a grande diferença é que todo mundo se orgulha disso agora. Ninguém tem nenhum pudor de pensar assim, que está sendo liquidificado e a sua mensagem está extremamente simplificada e está vendendo produtos que tu nem sabe que possam existir, né? Hoje em dia ninguém nem esquenta, tu fala isso, parece um hippie velho. Eu me lembro, acho que foi o Charlie Brown Jr., alguns anos atrás, que fez uma propaganda da Coca-Cola. Sim, teve vários. Não, cara, era um profeta. Eu passo uma hora, porque assim, já teve músico que fez propaganda de Verante e que me encontrou assim, meio indignado com a letra de Cidades Gigantes. O único detalhe é que a música era assim, mais de 20 anos anterior à propaganda, eu não tinha nada a ver. E não é um papo moralista, eu acho isso feio, eu acho isso... Não, nunca fui assim, cara, é só ver meu trabalho, quer dizer que eu não sou assim. Ou se eu digo, nossa, ninguém... Era mais uma observação de como as coisas são, assim, na verdade, apesar das aparências, né? E o Papa ainda é tão pop quanto em 1990? De novo, essa é uma questão, né, que eu usei a figura do Papa como um símbolo do sagrado, né, para ver como no mundo que a gente vive, até o sagrado é obrigado a entrar no liquidificador da comunicação de massas e tal. Mas esse Papa, para falar desse Papa, eu acho lindo, cara, eu acho ele, cara, parece essas bandas de folk agora, que as meninas têm umas vozes lindas, as harmonias... Eu acho lindo, ele parece um anjinho, assim, essas meninas tocando, parece um anjinho, né, com o ukulele. Eu acho o Papa assim, eu acho tudo de bom. Porque realmente o João Paulo II, eu nasci, acho que o João Paulo já era o Papa, para mim ele virou um sinônimo de Papa. E ele tá na capa, Sim, né? Não, e ele tinha essa coisa de viajar, né, de popularizar a igreja, que é uma preocupação da Igreja Católica de muito tempo, assim, de estar perdendo a relevância, né, então depois vem um Papa heavy metal, que é esse Papa, o Ratzinger, né, que era super focado, assim, super focado na própria história da igreja, né, assim, um Papa meio para dentro da igreja, né, e tradicionalista, como as bandas de metal sempre são super tradicionalistas, não pode usar, só pode usar preto, né, e ele era mais heavy metal. Mas esse eu acho fofo, cara, eu acho que parece uma bela canção tocada em violão, com uma brisa rolando, assim, eu achei tudo de bom. E o último táxi que você pegou, quem te deu razão? Caraca, que pergunta linda, cara, que pergunta linda. O último táxi que eu peguei, literalmente não estava ouvindo música, estava ouvindo notícias. Eu acho que isso é um pouco significante do que as rádios hoje tocam menos. Tu gira o dial, tu ouve um monte de pastores pregando e notícia, né? Parece que a música saiu já não é mais o que domina o rádio, o que depois do evento dessas facilidades de ouvir música por outros lugares, eu acho muito bom, cara, porque me irritava um pouco na época do domínio das rádios, assim, o lance de escolherem uma música só para tocar, né? O lance da música em trabalho, porque não é que eles escolhessem uma música para tocar, eles escolhiam 10 para não tocar, na verdade. Então, acho que legal a rádio ficar assim, avisando se vai chover ou não. E nós temos possibilidade de ouvir a música de maneira móvel, onde a gente quiser, com os nossos fonezinhos. O fascismo continua fascinante, deixando a gente ignorante fascinado? Pô, tu sabe quando eu ia cantar essa música, cara, eu disse, acho que eu vou cantar fascismo com X, porque era como as pessoas antigas falavam, né? Porque, cara, fascismo é uma palavra tão antiga, era que nem cantar polainas, né, cara? E é inacreditável que voltou a ser uma palavra atual, inacreditável e triste, né?
Mas vamos ter que enfrentar isso. E você tá encerrando o show com essa música, né? Tá sendo um jogo essa música. E o que é mais rock and roll? Eu sempre quis perguntar isso. Os óculos do John ou olhar do Paul? Caraca, que pergunta linda, né, cara? Tu tem resposta? Não. É. Se tivesse uma resposta, eu teria cantado ela no disco, né? Mas para não ficar sem resposta, eu fico assim, saltando de lá para cá, porque eu acho que tem essa coisa rebelde no rock and roll, né? E transgressora, mas ao mesmo lado é meio que nem não vejo a hora, é um desabafo, mas é um desabafo esperançoso, né? Tem uma procura de afeto naquela coisa toda. E você fez o show cantando a Revolta dos Dantes. Se você tivesse que escolher um outro disco dos Engenheiros do Havaí para fazer um show, você teria algum? O Papa é Pop muita gente perguntou, porque agora completar 30 eu não gostaria de fazer, não quis fazer, porque eu acho que é um disco que todo mundo ouviu muito, e caraca, é um disco que eu tenho que ficar explicando, é um saco. E eu acho que, deixa eu pensar, depois tem o GLM, Várias Variáveis. O Várias Variáveis é um disco interessante. Eu tenho uma que tem uma fase que muita gente não considera solo, assim, mas o Surfando Carlos NA e o Dançando no Campo Minado, para mim são dois lados. Talvez se eu lançasse nos anos 70 fosse um disco duplo, né? Esses discos eu gostaria de retrabalhar, assim. Não sei se vou fazer, porque depois que eu fiz a coisa da Revolta, eu me dei conta que, caraca, vou ficar mais de um ano tocando essas canções. É meio assim, talvez eu faça alguma coisa nesse sentido mais rapidamente, sim. Mas acho que talvez o Várias Variáveis e os discos do Gerúndio, Surfando e o Dançando, fossem os que mais pudessem trazer um lance legal. E pode acontecer? Acho difícil, acho muito difícil. Acho difícil? Acho difícil, porque eu tenho outros planos agora para o futuro próximo. Esse meu roteiro está pronto desde o ano passado. Uhum. E ontem, quando eu peguei para dar uma olhada, eu fiquei até arrepiado, porque tem uma pergunta aqui e eu fiquei na maior dúvida se eu ia fazer ou não, mas eu decidi manter. Tem a música que você fala, Pink Floyd sem Roger Waters, né? E a minha pergunta é a seguinte: Pink Floyd sem Roger Waters ou Rush sem Neil Peart? Caraca. Olha só, cara. Amamos todos Neil Peart, mas eu não teria o menor problema de assistir um show do Rush sem Neil Peart, porque eu tenho certeza que ele vai estar mais presente do que esteve em alguns shows em que ele tocou, sabe? É uma presença que transcende a materialidade, né? Então, cara, assim como tem coisas bacanas do Pink Floyd sem Roger Waters, né? É que ficou muito Paul e pouco John, né? Mas, cara, ninguém tira Neil Peart do Rush. Então, se o pessoal quiser fazer uma tour, cara, ninguém tem o direito de ficar indignado. Eles têm todo o direito de fazer, porque o que o Neil Peart fez nas canções não vai ser das canções, assim. E você já assistiu o show do Pink Floyd sem o Roger Waters ou do Dave Gilmour? Não, eu vi o Pink Floyd, não vi, eu vi o Waters umas 2 vezes, eu acho. E é muito engraçado porque o Waters e Dylan eu fui ver com a minha filha, né? E nos dois eu chorei, assim, eu sou um fã, né, cara? E a Clara ri, assim, porque para ela ver sem a perspectiva histórica, né? O Dylan eu vi agora também e vim em Estocolmo com ela e foi um show, assim, ele não entregou nada, assim, não entregou nada. Não entregou nada, assim. A Adri foi conosco também, ficou meio indignada, assim. Mas, cara, o cara tocou Simple Twist of Fate, eu devia ter levado um balde para chorar, assim, e a Clara achava engraçado, assim. E o Roger Waters também, cara. Aí uma hora chegou assim no meio do show, e aí aquele telão, aquelas imagens lindas, ela chegou a mim, pô, baita PowerPoint, né? E é meio PowerPoint, mas, cara, maravilhoso, cara, nos 2 shows, assim. Tem vários shows na minha vida que eu olhei pro PA e as caixas de som estavam flutuando a 3 metros do chão. Egberto Dumont eu vi fazer isso 2 vezes, no Teatro da Reitoria lá da URCS, no meio do show tu olhava, cara, as caixas de som estavam flutuando. Astor Piazzolla eu vi fazer isso também, no show do Dylan. Eu vi Mark Knopfler também, eu vi ele fazer isso, é tipo assim, mágica, entendeu, cara? Cara, tinha um coelho dentro da cartola do cara. Não adianta os caras dizer, velho, explicar a mágica, tu sempre vai achar que quem criou aquele coelho, né? Então, até me esqueci qual é a pergunta, mas acho que é isso. Eu assisti um show do Bob Dylan com meu pai, né? E meu pai, pô, eu gosto do Bob Dylan, acho que eu vou gostar do show. Falei, pai, não sei se você vai gostar muito do show não, porque ele canta as músicas lá de um jeito, mas
Ele canta Blow in the Wind, pelo menos eu falei isso pro meu pai. Eu te aviso quando for. Aí terminou o show. Meu pai, pô, nem Blow in the Wind ele cantou. Falei, cantou. Pô, tu sabe que Reparou. uma semana antes eu tava procurando, tem aqueles sites que aparece o repertório todo que o cara vai cantar, e aí ele tinha tocado uma semana antes em Berlim e tinha parado o show porque um cara bateu foto, porque tinha aquele anúncio tô confundindo o show do King Crimson, mas pararam o show porque um cara bateu foto. E eu achava que, pô, né, isso é papo aquela onda, assim, pra criar assunto, eles não vão, mas faziam isso, eu fiquei meio indignado, assim, no King Crimson. Pô, o que eles estão achando que eles são, né? E, cara, fui eu e a minha mulher, assim, minha mulher não conhecia muito o trabalho deles, era a única mulher no lugar, assim, era 1998 homens e ela. Eu disse, caraca, ela vai me odiar, eu vou apanhar dela. Cara, ela adorou o show, quis comprar camiseta e assim, tudo pra dar errado o show, assim, demorou pra começar, aquela luz assim, aí os caras entram como quem não quer nada, meio de costas, aí em vez de atacar, o Robert Fripp entra, em vez de entrar com a guitarra, ele bota a Les Paul, sai a correia, aí ele tira o casaco, e tipo assim, cara, por que não fez isso no camarim? Tudo pra dar errado, assim, anticlimático, cara, quando dá a primeira nota, velho, o PA começa a flutuar, esses caraca, nesses 2 shows, assim, cara, se tivesse uma bilheteria na saída, eu acho que todo mundo ia pagar ingresso na saída. Assim, isso me deu vontade de gravar um disco. Não que eu consiga isso com o meu trabalho, mas tipo assim, tem cara que consegue, a gente deve buscar isso, sabe? Entregar, velho. O cara saiu de casa, foi te ver e tu entregou. E quais são as suas 5 maiores influências no baixo? Se você quiser citar mais de 5, você pode citar. Cara, tem um cara que eu não sei o nome, que tocou no New Mother's Army no início e saiu. Que foi, eu vi um vídeo deles, eu tava em Copacabana, ele veio fazer eu nunca tinha ouvido falar em New Modern Army, e não sei qual era o canal, tava passando um show inteiro do New Modern Army, na época tinha 3 canais de TV, eu acho, e tava passando um show inteiro, um cara incrível, tocando palhetas embaixo, fazendo um monte de coisa. Uau, e pela mesma época, Fernando Saunders tocava com o Lou Reed, com baixo fretless, né, e também, cara, deu vontade de tocar baixo. E aí, cara, são 2 caras que não são assim muito citados, mas foram os que me deram, o Pitts vai sair, eu acho que eu vou pro baixo. E aí depois, já com a perspectiva de tocar baixo, tu começa a prestar atenção no baixista. Aí tem os caras que sobreviviam num trio, que não é fácil não, que é o Sting e o Geddy Lee, sem dúvida, né? E esses 4, assim, foi nos primeiros anos, foram, cara, é por aqui, é assim que os caras fazem e tal. Mas um que eu ouço hoje, cara, pô, eu posso estar... O Grêmio pode estar perdendo 3-0 e eu ouço e me traz uma coisa boa, assim, é o Chris Squire, cara. Cara, ontem eu passei a madrugada, eu estava sem nada pra fazer, vou ver a hora no celular. Aí liguei o celular e disse, acho que vou ver um vídeo. Aí alguém me mandou um vídeo do Yes, vou ver o Yes. Cara, eu fiquei 3 horas vendo o vídeo, porque, cara, ele compõe em contraponto, o time é maravilhoso. E é de novo aquela coisa do acreditar no que está fazendo, sabe? Que é uma coisa pouco tangível, não dá para te explicar, assim, o que é realmente o fascínio que esses músicos geram. Cara, eles estão de corpo e mente naqueles 5 dedos que estão segurando um pedaço de metal contra um pedaço de madeira, entendeu? Então, assim, esses 4 são as influências que eu me lembro agora, para passar para o baixo. Mas assim, o que eu ouço hoje em dia e que sempre me volta a ser adolescente é o Chris Squire. Você viu o livro que o Geddy Lee... Tem o livro. Lindo, cara, né? Eu ganhei o livro de uma grande amiga, eu disse, putz, lá vem aqueles livros de coffee table, que no texto é uma droga. Cara, é tri bom o texto. Outro dia eu passei a madrugada e é um saco porque ele é pesadão, tu não consegue ler na cama. Eu vi que você postou no Instagram. Eu tenho que ir pra cozinha, ficar lendo. Aí eu fui mostrar para um amigo, fui mandar pro Nando Peters a foto. Eu filmei assim, abri o livro. Cara, quando a capa bateu na mesa, fez plect. Eu disse, caraca, o negócio é pesado. Mas muita informação boa, além do mundo dos baixos, muitas coisas a gente já sabe, mas assim, do mundo dos colecionadores, né? O que eles... É fascinante, eu gosto muito de... Cara, fazer parte de uma... como se fosse parte de uma família, cara. Tem uma família aqui espiritual dos caras que tocam dessas frequências graves num show. É tão bom isso. E ver os mestres falando, ver caras que dedicaram a vida inteira a isso, cara. Que estão mais preocupados com isso do que sair bem na foto. Porra, a gente precisa desses exemplos para seguir acreditando em alguma coisa maior do que um post, né? Mas no dia do Flamengo 5-0 no Grêmio, você ouviu o Yes? Não, então. Estava como sempre com as luzes apagadas no meu quarto, na minha sala, tudo apagado. E eu tenho assim, eu não consigo ver esses jogos, assim, eu fico muito tenso. E aí eu fico com a luz apagada e só olhando assim, não, quando der 45 minutos eu vou ver os melhores lances, né? E aí, mas os vizinhos gritam, né? Tem um vizinho com uma TV de tela
desse tamanho, assim, 2 quadras para lá, eu fico no meu apartamento, eu fico olhando assim, se a tela tá toda verde, eu sei que não aconteceu nada, porque é um take de longe, né? Quando aparece um close, eu disse, pô, e o grito de gol sempre pinta antes da mudança da imagem, né? Mas esses jogos, assim, aqui quando a gente ganhou para equilibrar o jogo, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, eu estava morando no Rio também fiquei num apartamento escuro, só esperando o Vascaíno, quando o Grêmio fez no gol, o Vascaíno gritou, Vasco! Aí eu tava no escuro e disse, pô, quando o Vascaíno gritar de novo, a gente vai ser campeão. Ele não gritou, a torcida do Flamengo não gritou, disse, o que será que aconteceu? Aí eu liguei a TV, o Grêmio tinha sido campeão em 95, 96 da Copa do Brasil, o desgraçado do Vascaíno tinha ido dormir, não me avisou. Mas enfim, reconheço que é um baita time, não tenho o que reclamar contra essa terrível praga que caiu na minha cabeça de 5 gols. Vem cá, você pretende voltar, você pensa em voltar a morar no Rio ou seu lugar realmente agora é Porto Alegre? Porque quando os engenheiros estouraram, você... Eu morei por aqui de 88 a 96. Se eu fosse Porto Alegre, eu moraria no Rio. Assim, se eu continuasse tocando, né? Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar tocando também. Porque, e quando eu parar de tocar, talvez eu vá para o interior, assim, do Rio Grande do Sul. E não estou pensando nisso, mas a hora chega para todo mundo, né? Agora, se eu assim fosse seguir, eu acho até de repente São Paulo é mais jogo para quem trabalha com música, assim, com tudo, né? Hoje é. Mas assim, cara, fui tão bem recebido no Rio, cara, tenho saudades tão bacanas aqui, apesar de ter morado 10 anos e fui uma vez à praia só, mas assim, cara, é uma cidade que recebe muito bem. O único problema do Rio é o seguinte, cara, todos os elogios que tu vai fazer, alguém já fez melhor, a Bossa Nova já fez melhor, Caetano já fez melhor, Gil já fez melhor, então tu fica meio na obrigação de repetir os grandes clichês sobre como é maravilhosa a beleza natural da cidade, mas enfim, é a verdade, assim, e é isso aí. E 5 discos que formaram Humberto Gessinger? Cara, assim, sem ordem de qualidade, assim, que foram importantes para mim, tá? Tinha uns discos dos Incríveis lá em casa quando eu tinha 6 anos. Por conta desse disco eu ganhei meu primeiro violão, por conta de Era um Garoto, assim, era fascinado pela música. E na minha cabeça, na TV passava filme dos Monkees. Eu tinha uma prima fã dos Beatles e eu tinha o disco dos Incríveis. Para mim tudo era a mesma banda. Assim. Eu me lembro que uma vez minha irmã fez aniversário e os bonequinhos do bolo eram uma banda. Assim. Para mim tudo era os Incríveis. E Meus Caros Amigos do Chico é um disco que eu comprei assim, caraca. Os Caros Amigos é foda. Wish You Were Here. Wish You Were Here do Pink Floyd, já falei 3, né? Cara, que coisa difícil, tem um monte que eu queria falar. Você pode citar mais também, né? Tá. E putz, um disco fundamental pra mim é Vibrações do Jacó do Bandolim, porque a única coisa que eu estudei na minha vida, eu fiz uns 6 meses de aula de bandolim, eu queria tocar chorinho, quando eu tinha 14, 15 anos, aí eu escolhi um professor, ele disse, não, arranja 3 colegas, eu monto um regional, né? Aí consegui convencer uns amigos meus a tocar cavaquinho e violão tal, fazer baixaria, e tinha esse disco Vibrações do Jacó, cara. E aí eu não sabia, até hoje não sei ler música, ele dava as músicas assim em cifras, eu ia na loja comprar e comprei esse disco, cara, é um disco fascinante. E tem um disco também, cara, como eu ouvi, como é lindo, que é da Elisete Cardoso e Jacó do Bandolim, ao vivo, uma gravação. Era um disco difícil de achar, eu não sei se tem no Spotify, porque era um lançamento da Funat, uma coisa assim, Projeto Pintinho. É lindo esse disco. Mas assim, eu tenho que citar o... Chão Caetano. Isso aí. A Biscoito Fino acho que lançou uns Zimbo 15 Trio, anos Jacó do Bandolim e Elisete Cardoso. Mas assim, e tem o lance do rock progressivo, né? O Chouahir e o Dark Side of the Moon. O Chouahir eu acho que é o disco que eu mais ouvi na minha vida. E Refavela do Gil também. Essa mistura que me fez, assim, talvez de volume eu tenha ouvido mais rock progressivo do que MPB até, mas eu tive a sorte de ver numa época em que a MPB de grande qualidade tocava no rádio, né? Além também a geração do Belchior e dos nordestinos, dos mineiros, né? Então essa mistura um pouco, porque geralmente assim, quem curtia MPB não queria saber de rock progressivo, que derivação é essa, né? Mas essa mistura um pouco implausível que me formou e talvez se reflita nesses discos que eu me lembrei agora de cabeça. E eu tenho que te fazer a sua última pergunta. Eu tenho que te fazer essa pergunta para proteger a minha integridade física, porque eu falei no início que você é a entrevista mais pedida do canal, e as pessoas me fazem uma pergunta como se eu fosse Humberto Gessinger. Eu não posso responder, então eu não sei se você vai poder responder, né? A gente está numa onda de muitos shows de reunião, Black Sabbath, Los Hermanos, até Sandy Júnior aqui no Brasil, né? Arrasaram.
Existe alguma possibilidade da gente ter uma reunião, Humberto Gessinger, Augusto Lix e Carlos Mal? Ah, não, pô, eu tenho boas lembranças, mas no futuro próximo nenhuma, assim, eu tenho engatilhado alguns aviões para decolar e, cara, eu fico tão feliz que as pessoas se lembrem com carinho desse momento, mas eu não tenho muita saudade, não por conta do caso Augusto, pelo contrário, assim, mas eu não me sentia muita vontade com a exposição que a banda tinha e, cara, às vezes eu me lembro assim e me dá uma sensação boa, mas de alívio também, de ter passado aquela. Não por conta do Agostinho do Caso, não estou falando dele, estou falando do momento histórico mesmo, e de ter aquele grau de exposição, né? É muito mais verdade eu estar fazendo o que eu estou fazendo agora do que aquele momento que a gente viveu, assim. Mas, pô, agradeço muito o carinho e então tu é o porta-voz. Se um dia isso acontecer, tu vai ser o meu porta-voz. Ó, vai acontecer, mas no futuro próximo não tem chance, não. Porque com essa onda, uma moda, e são shows imensos, né? Mas eu te digo o seguinte, cara, a onda, se houvesse possibilidade, a onda só afastaria, porque Engenheiros nunca foi movido a onda. Eu entendo isso. Entendeu? Tem isso também. Quando acabar a moda, vocês... Talvez, né? Eu sempre faço as coisas 2 anos antes ou 2 anos depois do que eu deveria fazer para ficar rico. Então tá, Alberto. Oh, não, obrigado. um beijo a todo mundo que fez as perguntas e um grande beijo, um abraço pro Carlos e pro Augusto. Sou fã deles. E a gente agradece Valeu. também, a gente é teu fã. Espero que a gente possa atualizar a entrevista em breve, num Sem dúvida. próximo disco. Quando eu aprender o que eu quis dizer com esse disco, eu faço um outro. Agora eu sou muito lento, cara. Sabe que meu cérebro é muito lento. Ontem eu me perdi no hotel, cara. Eu peguei a escada errada, entrei num saguão vazio de madrugada, me disseram que o café começava às 4. Fiquei vagando pelo hotel. Meu cérebro é muito lento, assim, para me localizar geograficamente e até esteticamente. Então, quando eu descobrir o que quer dizer o disco Não Vejo a Hora, eu vou te ligar e a gente faz outra entrevista. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Humberto Gessinger, obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. E amanhã a gente volta. Tchau. Valeu, meu jovem.